Até dentro do futebol, quando trabalhou bastante ali, tu tem bastante histórias, tipo, de treinadores, de pessoas assim, coisas que tu viu dos bastidores, que é interessante também, que o futebol não acontece só dentro do campo, o futebol acontece nos bastidores também. Com certeza, né? E, na verdade, assim, de jogo você tem, às vezes, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas jornal você tem todo dia, né? Você precisa de notícia todo dia, né? Do nada vem aqueles empatite quando o Tite era treinador, assim, aquela era a notícia que estava guardada, né? Do nada vinha empatite. Não, mas em relação à técnica, assim, eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhei no Pioneiro, né, acompanhar o trabalho de grandes treinadores, né? O Geninho trabalhou aqui, o Hélio dos Anjos, que é uma figura, mas talvez o maior deles tenha sido o Emerson Leão, né? O brabo. Eu não diria assim, ele era difícil. Ele era, mas ele de certa forma ele era correto. Mas era. Ele treinou o Juventude? Ele treinou o Juventude 2 vezes, se eu não me engano. E teve uma das vezes assim que os resultados estavam ruins. E a situação dele era incerta, né? Se ele continuaria ou não continuaria no cargo num determinado momento, né? E aí o Juventude foi jogar contra o Goiás, fora de casa, lá no Serra Dourada. E o Juventude perdeu, né? E acho que perdeu feio, né? E aí começaram os rumores, né, de que o Leão seria demitido, né, do Juventude, né? E aí a gente descobriu que ele tinha um retorno previsto inicialmente para quarta-feira, né? E chamaram ele na terça-feira, o técnico, né? E a gente ficou sabendo. Eu tinha uma fonte dentro do estádio, né, dentro do clube que... jogador. Não vou revelar a fonte. Já aprendeu aqui, o Lula tá dando mole, a gente não revela as fontes. E daí a gente deu essa notícia, né? E na edição de terça-feira, de segunda para terça. E o Leão efetivamente voltou e não foi demitido. E ele ficou furioso, né? E aí o Leão, na verdade, estava furioso comigo. Ele estava furioso com o Jorge Estrada, na época da Rádio Caxias. E acho que estava com mais alguém, né? E aí, na quarta-feira, quando ele voltou, ele acabou não sendo demitido, né? Depois a gente descobriu por que ele não foi demitido, né? O futebol ia demitir ele, mas o financeiro não deixou porque o clube não tinha dinheiro para pagar ele. Isso a gente descobriu posteriormente, né? Aí na primeira entrevista que o Leão deu depois do episódio, né? Ele deu indireta para mim, deu indireta para o Jorge Estrada. E aí quando eu fui perguntar a ele uma coisa, né? Desculpe, ele foi bem agressivo, disse que ele não ia responder minha pergunta porque eu estava publicando mentiras, né? Daí eu contestei ele. Eu disse que não, que eu tinha fonte. Então revela a fonte. Se eu revelar a fonte... Eu perco a fonte? Não, aí tu vai me demitir ele, né? Então, no final, aquela discussão tudo bem, a gente se acertou depois, aí ele continuou dando entrevista, tudo legal e segue o baile.